Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Para esta ocasião, vamos ler em Apocalipse, no capítulo 8, do verso 1 ao 5, onde diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde as mãos do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema é o mistério que causou silêncio no céu. Pode sentar, quer não ter a bondade. Este séptimo sello es el sello Este sétimo selo que corresponde é o selo que corresponde à segunda vinda de Cristo. Portanto, o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. E, consequentemente, o mistério contido no sétimo selo é a vinda do Senhor. Agora encontramos que esse mistério é o que causou o silêncio no céu, quando foi aberto este mistério no céu, quando foi aberto esse sétimo selo no céu. Agora, para poder compreender o mistério que causou o silêncio no céu, o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, vejamos o que diz o reverendo William Branham acerca sobre o tempo em que este sétimo selo é aberto. Na página 80 do livro dos selos diz: Então saiu o Cordeiro, e seus dias de intercessão tinham cessado, os dias de mediação. Então é quando este anjo aparecerá. Esperem até que cheguemos aos selos mesmo, e ele dirá: o tempo não será mais. Então entra a meia hora de silêncio. E notem bem as coisas que acontecerão durante essa meia hora de silêncio, ou durante essa meia hora do sétimo selo, se Deus quiser. Este sétimo selo é aberto no céu quando Cristo tiver completado a sua igreja e, consequentemente, quando tiver terminado a sua obra de intercessão. E então é que no céu começa a meia hora de silêncio.
la cual o qual contiene el misterio. contém o mistério. Y dice el reverendo William Branham E diz o reverendo William que Branham hubo silencio que en el houve cielo um por silêncio una no razón céu muy, pero que muy por uma razão importante. mas muito importante. Diz En la página na página 466 e 467. Diz: aquellos 7 truenos, aqueles 7 trovões, segundo o primeiro parágrafo diz, aqueles 7 trovões que ele escutou, ou seja, o que aconteceu é, aqueles 7 trovões que ele escutou e que foi proibido escrever, esse é o mistério desses 7 trovões consecutivos. Agora, por quê? Prossigamos para aprová-lo. Este é um segredo que ninguém conhece. A João foi proibido escrevê-lo e até de conhecer um símbolo. Por quê? Aqui está, não havia nenhuma atividade no céu, porque de outra maneira poderia revelar o segredo. E agora o veem? Se é tão tremendo, pois tem que ser incluído, porque tem que acontecer. Mas quando soaram os 7 trovões, agora note bem, quando vieram os 7 trovões para tocar suas trombetas, então houve um trovão. Quando Israel foi juntado, houve uma trombeta. Quando o tempo não será mais, então será a última trombeta, um trovão. Mas aqui temos 7 trovões, um após outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um número perfeito. 7 trovões, um após o outro. Soaram assim rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas sem que se entendesse. Depois, os céus não puderam escrever, porque não o conhecem. Nenhuma outra coisa também o conhece, porque não há que se apoiar. É um tempo de repouso. Foi tão tremendo que até os anjos não foi lhe dado a conhecer. Vejam, os anjos não conhecem o mistério do 7º selo, o mistério que causou silêncio no céu. Até Cristo falando deste mistério, estando ele na terra, disse que nem os anjos conheciam, ou seja, falando da vinda do Filho do Homem, disse que nem os anjos conheciam, ou seja, que não sabiam o dia e a hora. Sabiam que Deus tinha em seu programa esse mistério. Assim como houve uma primeira vinda de Cristo, haverá uma segunda vinda de Cristo, porque a vinda do Senhor tem 2 partes. Portanto, eles sim sabem que haverá uma segunda vinda de Cristo, mas não sabem nem o dia e nem a hora, nem como será. Cristo disse, nem mesmo o Filho sabe. Ou seja, que nem mesmo Jesus Cristo sabia, enquanto estava aqui na terra. Depois sim, ele já conhece esse mistério. Ele disse que somente o Pai conhecia. Somente o Pai. Nem mesmo os anjos conhecem quando será o dia e a hora, a não ser o Pai.
Agora, ¿cómo es posible que Jesucristo como é no possível supiera que ese Jesus misterio Cristo não soubesse esse mistério cuando estuvo aquí en la tierra? quando Pero esteve aqui después na que ya terra? fue glorificado, sí. Mas depois que já foi glorificado, sim soube. Es como cada uno de nosotros É como cada um de nós, que no conocemos algunas cosas que não conhecemos de algumas nuestro yo coisas interior, de nuestra do nosso eu interior, da nossa alma. Jesús no sabía E algunas Jesus cosas não del sabia Padre algumas coisas do que Pai estaba en él. que estava O nele. sea, Ou seja, algunas cosas no le algumas habían sido coisas não tinham reveladas sido reveladas a como Jesus, también como também la posición en el reino. a posição do reino. Vean en la página la página 4 y 5, Veja. cuando le preguntaron, ¿restaurarás tú? Na página 4 e 5, quando lhe perguntaram: restaurarás tu o reino de Israel neste tempo? Vejam o que diz aqui o reverendo William Branham. Página 4 y página, Página 6, 4 e página 4 y página 5 dice, página 5 diz. ahora yo digo que este libro de Apocalipsis Agora, es la eu digo que esse revelación de livro do Jesús. Apocalipse é a revelação de Jesus e o que ele fez na igreja através das 7 eras. Y lo que él hizo en la iglesia a través de las 7 edades. É uma revelação, porque mesmo os discípulos não conheciam estas verdades registradas. Não lhes havia sido previamente revelado. Você recorda que quando vieram a Jesus no livro dos Atos e lhe perguntaram: restituirás o reino a Israel neste tempo? Ele lhes disse: não corresponde a vós saber os tempos ou as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como um reino terreno, mas era um reino espiritual que ele ia edificar. Ele ainda não podia declarar a sua posição do reino, porque o Pai não o tinha revelado. Mas depois da sua morte e ressurreição, e neste preciso tempo do seu ministério de intercessão, ele pode mostrar aqui esta revelação de si mesmo a João, o que faria e significaria a sua glória e presença na igreja. Nesta revelação, ele nos diz como será o final do diabo. Ele nos diz como é que vai lutar com o diabo e lançá-lo no lago de fogo. Ele revela o fim dos ímpios, os quais seguem Satanás. E Satanás odeia isso. Agora vejam, depois que Cristo foi ressuscitado, daí em diante, ele já soube coisas que antes não sabia. Porque quando ele foi ressuscitado, foi glorificado. Portanto, ele já conhecia essas coisas. Agora, sendo que o Pai estava nele, o conhecimento que Jesus tinha, e depois com esse conhecimento ensinava ao povo, era do Pai. Sua doutrina não era humana, mas de Deus. O Pai que estava nele mostrava o que ele tinha que dizer. Ou seja, que era a revelação do Pai, passando ao Espírito de Jesus e do Espírito de Jesus ao corpo de Jesus, sendo falada, colocando essa revelação na boca de Jesus, ou seja, no corpo físico de Jesus.
Porque assim é como vinha a revelação do Pai a Jesus. De Deus, o Pai, que estava nele, e daí passava ao seu espírito, que é o seu corpo angelical, chamado anjo do Senhor, e daí passava ao corpo físico. E do corpo físico ao povo quando ele falava. Antes de ter o corpo físico, veja, a revelação passava ao Pai. A revelação passava do Pai, de Deus, ao corpo angelical. E do corpo angelical aos profetas. E os profetas falavam essa palavra. Agora, de etapa em etapa, de era em era, a revelação do Pai, aí encontramos que passa a Cristo e através de Cristo, e passa a igreja através dos mensageiros correspondentes a cada tempo. Passou a São Pedro, passou a São Paulo e passou a cada anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, se manifestando através de carne humana, através dos seus diferentes mensageiros. Eles recebem de Deus a revelação por meio do Espírito de Cristo e a proclamam. Ou seja, Deus coloca essa palavra revelada na boca desses mensageiros. Eles, ungidos com o Espírito Santo, falam essa palavra, e isso é a palavra criadora de Deus para criar cada etapa ou era da igreja. Com o quê? Com seres humanos, pedras vivas, porque Cristo está construindo um templo espiritual. E não é com exércitos e nem não é com força, mas com meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E em Zacarias, no capítulo 4, versículo 1 ao 14. E agora, encontramos que a revelação para a igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma ordem divina para vir, assim como vinha ao povo hebreu através de Deus o Pai, por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo, seu corpo angelical, manifestado através dos profetas. O povo hebreu foi tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. E os profetas do Antigo Testamento foram o tipo e figura dos mensageiros que Cristo teria em sua igreja. Vejam, os patriarcas encontramos que tipificam os apóstolos. E os profetas, depois dos patriarcas, representam os diferentes mensageiros da igreja de Jesus Cristo. E Moisés tipifica a uma das duas oliveiras. E Elias tipifica na igreja do Senhor Jesus Cristo. E Elias tipifica uma das duas oliveiras, como também tipifica Eliseu, e tipifica João Batista, e tipifica o reverendo William Branham, ou William Branham, o quarto Elias precursor da segunda vinda de Cristo. E tipifica também o quinto Elias. Na página 300 e 301 do livro, na página 300 e 301 do livro de 301, vamos ver, 301 em diante do livro dos selos diz: notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, ou seja, seria quando ia livrar Noé, a sua família, ou quando ia livrar o mundo dos pecadores.
Qualquer uma das duas formas está correta, al planeta Tierra porque Deus ia livrar o planeta Terra dessa geração que solamente que pensaba. somente pensava mal. Dice que el continuo Diz que pensamiento del corazón de ellos de era de contínuo pensamento do coração deles era de contínuo para o mal. la humanidad hoy. Porque Cristo dijo que A como mesma el día de condição Noé, em como que el está día a de Lot, humanidade hoje. sería el día en que el Hijo Porque del Cristo Hombre disse se que, revelaría, como se nos dias de manifestaría, Noé vendría. e como nos dias de Ló, seria o dia em que o Filho do Homem se revelaria e se manifestaria e viria. Se habla Sempre, de quando se fala un profeta do Filho do Homem, en donde Dios se fala de um profeta, onde Deus está manifestado. no se puede tener el cumplimiento de la venida del Não Hijo se del Hombre pode ter o cumprimento da vinda do Filho do Homem, a menos que o Espírito Santo, Cristo, o anjo do pacto, no tenga un velo de tenha carne. um véu de carne em quem esteja manifestado. Vean esto, de esto habló Veja. el reverendo William Branham Disto falou o reverendo William Branham, en la página 165 na página del 165 do livro de citas, de citações, parágrafo 1471, 1471, dice, diz: ese no fue Elías, esse não ese foi fue el Elias, Espíritu de Dios isso sobre foi Elías. o Espírito de Elias Deus foi sobre solo um Elias. homem. Elias foi Agora somente um hemos homem. tenido los Agora Elías tivemos y os abrigos Elias, de Elías y mantos e de Elías, casacos y de Elias, todos e mantos de Elias, pero el e Elías tudo de deste Elias. dia es Mas el o Señor Elias deste Jesucristo. dia é o Senhor Há de Jesus venir, Cristo. segundo Ele São virá. Mateus, segundo São Lucas, Segundo capítulo São 17, Mateus, verso segundo 30, São Lucas, dice capítulo que 17, el versículo Hijo del 30, Hombre diz há que o de Filho do revelar-se Homem se entre revelará entre sua gente. no un hombre, Não um homem, Deus, pero vendrá mas por un virá profeta. por um profeta. Ele nunca tuvo Ele dos nunca profetas teve maiores dois profetas en el maiores no al mismo mundo tiempo. ao mesmo tempo. Agora Agora vejam, sencillo que es o todo. simples que é tudo. Luego continuamos con la página Depois 300. continuamos com a página 300. Vean la página Vejam, la página 449 del libro a dos página sellos dice, 449 el único do livro dos espíritu Círios que ha diz: estado sobre la tierra, o único que yo espírito sepa, que esteve sobre a tendría que terra, ser Elías, que eu saiba, como fue en teria su que tiempo. ser Elias. Y así fue predicho Como que foi em sería, seu tempo. porque el espíritu E assim porque foi su espíritu predito que fue seria, nada menos porque que el seu espírito foi de nada Cristo. menos que o Espírito de Cristo. Quando Cristo veio, ele Quando foi a Cristo plenitude, veio, foi el Dios ele de los foi a profetas. plenitude, foi o Deus dos profetas. Agora vejam, El espíritu de Elías es el Espíritu Santo. o Espírito de Elias é o Espírito Santo, é o Espírito de En Cristo. primera de Pedro, Por isso, em 1 capítulo de 1, Pedro, no capítulo 1, verso 10 en adelante, dice, versículo 10 em los diante profetas diz: que profetizaron de la gracia da destinada qual a vosotros, salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Veja, o Espírito de Cristo estava nos profetas do Velho Testamento ou do Antigo Testamento manifestando-se. Vejam aqui também Zacarias no capítulo 7, versículo 11 ao 12, aonde nos diz que o povo hebreu não quis escutar a voz de Deus. E diz: eles, porém, não quiseram escutar e deram-me ombro rebelde
ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei e nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. E daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Vejam, era o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o qual é Cristo em seu corpo angelical, o qual é o corpo angelical de Cristo. Agora vejam aqui. E el Espírito de Cristo sendo E o Espírito de Cristo, sendo o anjo do Senhor, o anjo do pacto, é o que através dos profetas se velava em carne humana neles. Através deles falava ao povo. Eles falavam, inspirados pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo colocando a palavra divina na boca deles. E eles falando. Por isso, algumas vezes, não sabiam o que estava falando. Era como acontecia com o irmão Branham, que algumas vezes diziam: você disse tal coisa, e ele dizia: eu não recordo que disse nada disso. E as gravações, e escutava que havia dito certas coisas, mas não tinha sido o irmão Branham, tinha sido o Espírito Santo através dele falando. Não era um homem, era Deus, por meio do seu Espírito Santo, falando através de um homem, através de carne humana. Moisés não libertou o povo hebreu. E qualquer pessoa poderia dizer: isso é uma blasfêmia. Pois, olhem, não foi Moisés, a Bíblia diz que foi Deus que libertou o povo hebreu. Mas usou um profeta, um homem, um véu de carne que se rendeu completamente a Deus, e Deus morou nele, e através dele, Deus, por meio do seu Espírito Santo, por meio de Cristo, em seu corpo angelical, libertou o povo hebreu. Era o Espírito de Cristo, o corpo angelical de Cristo, em Moisés. Mas nesse corpo angelical, quem estava? Deus. Assim também foi que Deus criou os céus e a terra, por meio de Cristo, estando Cristo em seu corpo angelical, chamado o Verbo, que estava com Deus e era Deus, pelo qual foi criada todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito, foi feito. Agora vejamos em Apocalipse capítulo 10. Esse anjo forte que desce do céu. Vejam quem é. Página 57 e página 59 do livro dos selos. E página 120 e 121, para que se se por acaso me passa alguma dessas páginas de ler, vocês a tenham escritas ou anotadas. Página 57 do livro dos selos diz: e vi outro anjo forte descer do céu, cercado em uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque até no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. E agora continuando, e o seu rosto era como o sol e seus pés como coluna de fogo. Recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada, e ele vem por sua igreja. Agora notem bem, ele tinha em sua mão um livrinho aberto. E na página 59 diz: quando os selos forem abertos e o mistério seja revelado, depois ali desce um anjo,
o mensageiro, Cristo, colocando um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Agora, recorde, o sétimo anjo estará sobre a terra no tempo da sua vinda, assim como João estava pregando a sua mensagem quando veio o Messias. João sabia que o que viria, porque correspondia a ele introduzi-lo. E agora, vamos ver um pouquinho mais desse anjo. Página 120, 121 do livro do selo diz: agora, nós vimos a mesma coisa. Está falando deste anjo e diz: e vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. Agora, nós vimos a mesma coisa, a qual é Cristo, e sabemos que Cristo sempre é o mensageiro à igreja. O mensageiro a Israel é o mensageiro à igreja também. Ele é chamado coluna de fogo, o anjo do pacto, e assim por diante. E tinha em sua mão um livrinho aberto. E para não ler muito, vamos mais abaixo, onde continua dizendo na página 121. O outro anjo desceu do céu. Agora, vamos ver outro lugar. Já vimos que esse anjo é o mensageiro a Israel. E o vimos na página 57 e na página 120, diz que é Cristo, o anjo do pacto, ao qual é o mensageiro à igreja. Agora, vamos à página 80, que diz: então saiu o Cordeiro e seus dias de intercessão tinham cessado. Os dias de mediação. Então é quando este anjo aparecerá. Quando tiver terminado a intercessão no céu e, consequentemente, tiver entrado até o último escolhido de Deus no corpo místico de Cristo. Espere até que cheguemos aos mesmos selos e ele dirá: o tempo não será mais. Então entra a meia hora de silêncio. E notem bem as coisas que acontecerão durante essa meia hora de silêncio, essa meia hora do sétimo selo, se Deus quiser, ou o primeiro Deus. Mais abaixo diz, no penúltimo parágrafo, e o último parágrafo diz: agora, notem muito bem, isto é algo que você tem que captar. Ele esteve fazendo a sua obra de mediação, intercedendo pelo crente, por 2000 anos como um cordeiro. Agora, ele está tomando um passo, saindo da eternidade para tomar o livro, a ata do título, e abrir os selos, e revelar os mistérios. Quando? No tempo do fim. Bem, continuemos. Ele vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o último anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. E os mistérios de Deus estarão aqui nestes 7 selos. Assim ele diz: agora vem o Cordeiro e muda de ser o mediador entre Deus e os homens e se converte em um leão. E quando se tornar um leão, toma o título, toma o livro que contém os seus direitos. Deus o reteve e é um mistério. Mas agora vem o Cordeiro
en las ninguém manos podia tomar o livro, de Dios. porque ainda estava na mão de Deus. Luego Depois, pasemos a otra página. passemos a outra Todavía les debo página. la lectura de la página 301 y 302. Ainda devo a leitura da página 301 e 302. 86. Mas vamos à página 86. Penúltimo párrafo y último párrafo dice ahora. Penúltimo parágrafo e último parágrafo diz: Fueron abiertos agora, en la última edad os de selos la foram iglesia abertos para na última revelar era da igreja estas para verdades. revelar essas El verdades. Cordero abrió los O sellos Cordeiro y abriu se os los selos reveló a e su os revelou à iglesia sua igreja para para sus assim súbditos, recolher os seus para su rey, súditos para o seu su reino, novia. sua Ve, noiva. Vê? usted? Vê você? Oh, mire, él Oh, ahora quiere olha. traer sus súbditos E agora a sí mismo, como quer trazer os seus lo hará súditos del polvo de la para si tierra, mesmo. de las profundidades E como del o mar, fará? de los abismos Do pó, y de todas partes donde das fueron profundidades do colocados, de las mar, regiones dos del abismos Antiguo e de Testamento, todas as partes cuando la onde sangre sea para foram el colocados, propiciatorio, das en su regiões vida das trevas, se convertía do en paraíso tribunal e onde de juicio. quer que se Y ahora, encontrem. cuando el Cordero Ele inmolado chamará salió de e la eles eternidad responderão. del trono de Isso los é a padres ressurreição. y tomó sus derechos, Ele vem para levar os seus súditos. Ele revelou os seus segredos e eles reconheceram. Depois, para esse tempo, o tempo não será mais. Já acabou, terminou. Bem, agora ele deixa o trono, onde esteve como cordeiro intercessor, para ser o leão, um rei, Recuerden que el reverendo William Branham para trazer está o mostrando mundo para juízo, a qual rejeitou a sua mensagem. Ele já não é mediador. Lembre-se, intercesión. o ensinamento do Velho Testamento, quando o sangue se afastava do propiciatário, o que acontecia? Vamos a ver en la página 88. Se convertia em um tribunal de juízo. E agora, quando o cordeiro imolado saiu da eternidade, do trono do Pai, e tomou os seus direitos, foi então tribunal de juízo. E ele então já não é um cordeiro, mas um leão. O leão. E clama pela sua rainha que venha para ficar ao seu lado. Agora, Ve usted quién es recordem el que o patrón reverendo de William los Branham jinetes, está mostrando o sea, o de que los será siete quando jinetes. Cristo terminar sua obra de Esse é o intercessão. cordeiro Assim aos será. siete Agora vamos mensageiros, ver na página 88, que diz, los penúltimo cuales parágrafo, están cada uno en su puesto y conocen ou o segundo todas parágrafo que las diz, marcas. Notem agora, vê você ele sale quem e é o deixa chefe el dos trono cavaleiros? como intercesor, Ou seja, como el cordeiro inmolado dos sete para cavaleiros? ser um leão. Esse é o rei, cordeiro para traer el aos sete mundo mensageiros, as quais estão inteiro cada um em ante seu el posto tribunal e conhecem de todas juízo. as marcas. Notem agora, e ante el tribunal de juicio ele divino, sai e deixa o trono como intercessor, como o cordeiro imolado, para ser um leão, o rei, para trazer o mundo inteiro ante o tribunal de juízo. juicio divino, E ante o tribunal de juízo divino, já não haverá sangue no propiciatório para esse tempo. Portanto, sairá o juízo divino ditado da parte de Deus desde o seu trono eterno sobre a humanidade. no ha E llegado. então virá o juízo grande da grande tribulação sobre a raça humana. Mas ainda não chegou esse momento, porque Cristo ainda está como sumo sacerdote, intercedendo com o seu próprio sangue no trono de Deus, para traer el mundo entero para ante el trazer o tribunal de mundo juicio, inteiro el diante do mundo tribunal que de le juízo, ha rechazado. o mundo que o rejeitou. Entonces, nuestro pariente Então, o nosso parente, como redentor, es rey é sobre todo. rei sobre tudo. Por quê? Porque tem a ata do título da redenção em sua mão, ou seja, El librito de los o siete livrinho dos sétimos selos, dos Estoy sete tan selos. contento que le conozco. Estou tão Entonces, contente él que o reclama su conheço. herencia, Então, la iglesia, o sea, la novia. ele reclama a sua Entonces, herança, él echa al a suelo igreja, con ou seja, a el noiva. Satanás. Então ele Ele echa lança ao Satanás solo o seu em um opositor lago de Satanás. fogo, juntamente com Ele todos lança que foram Satanás em um lago de inspirados fogo por junto Satanás, com todos os para que foram rechazar inspirados sua por palavra Satanás de redenção. para rejeitarem a Ele sua palavra de redenção. Hoy todavía Ele agora é rei. hay misericordia.
Hoje ainda há misericórdia. Não vá você rejeitar a sua oferta. Os cavaleiros sabem exatamente quem é você. Os cavaleiros são os mensageiros das diferentes eras. E continua dizendo, mais embaixo, diz: seu oponente, quem lhe guerreou por 2000 anos, agora ainda está dizendo: posso fazer com eles o que quero. Ainda os tenho, são meus. Eles trocarão o título lá no princípio, mas Ele é o Redentor semelhante. Ele agora está intercedendo por nós. Mas algum dia, o diabo diz: eu os porei na minha tumba. Mas Deus disse à igreja: eu os tirarei, mas primeiro tenho que ser intercessor. Agora ele vem e sai da eternidade, lá do trono do Pai, onde esteve como intercessor, e vem para ser rei, para reinar sobre todas as nações com a vara de ferro. O juízo está pronto. Agora, irmãos, o nosso Redentor semelhante tem todas as coisas. Correto. Agora, o que faz? Desafia Satanás, o oponente, e diz: agora são meus, ressuscitai-os, ou ressuscitei-os. Então toma todos os mentirosos e os pervertedores da palavra junto com Satanás e os destrói no lago de fogo. Então tudo fica terminado. Os destrói no lago de fogo. Na página 89, vamos ler um pedacinho aqui, que diz: e quando viram que na verdade havia um Redentor, todas as almas sobre o altar, os anjos, os anciões e toda a criação viu que isto aconteceu. Agora, tudo isto fica ainda no futuro. Esta noite ele ainda é um mediador. Mas isto fica no futuro. Assim que nos dias do irmão Branham, não era o tempo em que essas coisas estavam se cumprindo, mas que tudo isto fica no futuro. E Cristo ainda não se levantou do trono do Pai e não tomou o título de propriedade. Ainda está no futuro. Mas isso corresponde à nossa era. Portanto, haverá um sétimo mensageiro dispensacional nesta terra, neste tempo final, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no qual Cristo em Espírito Santo estará manifestado, nos dando sua palavra revelada para a era da pedra angular. E quando se completar a igreja, Cristo tomará o título de propriedade, o abrirá no céu e o trará para a terra. E assim como no tipo e figura o entregou a João, o apóstolo. João, o apóstolo, tipifica a igreja com seus diferentes mensageiros dos diferentes tempos. Portanto, haverá um mensageiro que receberá esse título de propriedade e o comerá. E então falará, dará completamente a revelação do sétimo selo. Vamos ver algo mais aqui. Página 90 diz: ele tomou o livro, glória, o abriu, e o tirou os selos, e o enviou à terra, ao seu sétimo anjo, para revelar ao seu povo.
Ahora podemos ver Agora podemos ver que hay cosas que há coisas que ainda não podem ser reveladas, a conocer, pero serán dadas a conocer mas ya. serão reveladas já muito em breve. Vamos a ver por qué. Vamos ver por quê. Página 467. Página 467. No les había terminado la página 400. Não tinha terminado a página 466. Dice, Diz: aquí fue cuando aqui foi quando los truenos, quando os trovões falaram. fueron 7 truenos, dice, Foram 7 trovões, diz. pero aquí tenemos 7 truenos, uno tras otro, uno Mas tras aqui tres, temos 7 trovões, um após o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trovões, um após o outro, soaram assim rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas sem que entendesse. Depois, os céus não puderam escrever porque não conhecem. Nenhuma outra coisa também não conhece, porque não há no que se apoiar. É um tempo de repouso. Foi tão tremendo que até os anjos não foi dado a conhecer. Agora, por quê? Se Satanás conseguisse conhecer isto, talvez causaria um grande dano. E essa é uma coisa que ele não sabe. Ele pode interpretar o que quiser e personificar qualquer dom. Oxalá estejam aprendendo, mas ele não pode conhecer isto, porque nem está escrito na palavra. É um segredo por completo. Os anjos todos se calaram. Se eles tivessem feito algum movimento, talvez isso tivesse servido para revelar algo. Por isso se calaram e não se moveram. Quando foi aberto no céu o 7º selo, os anjos viram o que era, mas se calaram. Houve silêncio no céu para que não soubesse o que era, para que o diabo não soubesse o que era. 7 é o número perfeito de Deus, e houve estes 7 trovões consecutivos, um após o outro. Estes 7 trovões soaram assim rapidamente, como se estivesse soletrando algo. Agora nota que nesse tempo João começou a escrever e foi dito: não escrevas. Jesus nunca falou disso. João não podia escrever. Os anjos não sabem nada disso. Então o que é? É aquilo do qual Jesus disse que nem os anjos do céu conheciam, nem Jesus mesmo conhecia, porque ele disse que somente Deus conhecia. Mas nos disse que quando começássemos a ver estes sinais aparecerem, agora estão entendendo melhor? Podemos ver os sinais. Agora, se Satanás pudesse agarrar-se disso, por exemplo, se você quiser que algo aconteça, agora terão que crer em mim somente pelas minhas palavras. Mas se eu tivesse planos para fazer certas coisas, eu sei que não posso dizer a ninguém. Não é que essa pessoa andaria contando, mas a coisa é que Satanás ouviria, mas ele não pode entrar em meu coração, porquanto Deus o tem selado com o Espírito Santo. Então a coisa é entre Deus e eu. O diabo não sabe nada até que você fala. E nisso ele ouve, e eu tratei disso. E eu tratei e disse às pessoas que tenho planos para fazer isto ou aquilo. E dali em diante posso ver o diabo me pondo estorvo após estorvo para ele poder chegar antes. Para o diabo poder chegar antes,
E assim, quando chegasse o irmão Branham, ele já não podia, o irmão Branham, realizar o que tinha planejado. Mas se eu obtenho a revelação de Deus e não digo nada, então isso é distinto. Recordem, Satanás tratará de personificar, ele tratará de copiar tudo que faz a igreja. Assim atuou no passado. Ele tratará de copiar todo o que faz a igreja. Assim atuou no passado, pois o vemos claramente no anticristo. Mas isto é uma coisa em particular, que ele não poderá personificar. Sobre isto não haverá copiadores. E assim será, porque ele não sabe. Nem há maneira que chegue a conhecer tão pouco. Esta é a terceira etapa. Ele não sabe nada quanto a isto. Não entende. Mas há um segredo sobre isso. Há um segredo sobre a terceira etapa. Um segredo sobre o sétimo selo. Glória a Deus nas alturas. Eu nunca poderei pensar igual como antes, por estes anos que viva. Depois de ter visto, agora eu sei qual é o próximo passo, mas não sei como interpretar isso. Mas já não falta muito. Tenho escrito aqui. Se quando isto acontecer e vocês pudessem ver minha caderneta, pare, não prossigas. Agora podemos ver que nas anotações que ele tinha no seu caderno, há algo aí sobre o sétimo selo. Há algo aí a respeito da terceira etapa que ele não podia dizer, mas ele viu. Agora, vejamos o que nos diz na página 472, que diz. Primeiro parágrafo diz: notem bem o mensagem do tempo do fim. No primeiro parágrafo, o sea, el séptimo sello, Él nos ha revelado 6 sellos, pero no dice nada del séptimo, el sello del tiempo del fin, quando empiece. Note bem a mensagem do tempo do fim, este selo, ou seja, o sétimo selo. Ele nos revelou 6 selos, mas não diz nada do sétimo. O selo do tempo do fim. Quando começar, ou seja, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. O selo do tempo do fim, qual é? O sétimo selo. E o selo do tempo do fim, e o selo do tempo do fim, vejam, a mensagem do tempo do fim, este selo, ou seja, que é a mensagem do tempo do fim, é o sétimo selo. A mensagem do tempo do fim gira ao redor do quê? Do sétimo selo, e continua dizendo. Mas antes de conhecer isto, lembre-se Apocalipse 10, 1 ao 7, que no fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humilde, sede humildes, recordem que Deus atua em coisas pequenas. Na verdade, não percebia o que estava falando, mas agora vejo bem, será de uma maneira tão humilde. As pessoas pensariam que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, mas melhor vem como João o Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor, lá em um estábulo. E o que vem assim? O sétimo selo vem como veio João Batista e como veio Cristo, como veio o nascimento de Jesus lá no estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão.
hermano. Aqui estamos, ó irmão. Y E agora, veamos algo aquí. vejamos algo aqui. Página 469 Página dice, 469 que diz, primer párrafo. primeiro Noten que parágrafo. dije que uno de esos E notem ángeles que era disse muy que raro, um desses me anjos pareció era muy muito distinto a los diferente. demás. Estaban en una Pareceu-me muito constelación con distinto tres a dos cada dos lado demais. y uno arriba. Estavam Y el que estaba a mi lado, em uma contando constelação, desde la izquierda como hacia 3 la a cada derecha, lado, e esse um em seria cima. el séptimo E o que ángel. estava no Él meu lado, era más brillante contando desde a y esquerda para a significaba direita, más esse para seria mí o sétimo que los anjo. demás. Ele era Les dije mais que tenía brilhante el e pecho significava mais assim para mim robusto, que os e demais. estava volando Disse que hacia tinha o el peito oriente. assim Les dije robusto, también que estava me levantó voando para o del oriente. sol. ¿Se acuerdan? E disse Ahora, também que aquí está. levantou-me, Era el que tenía elevou-me. el séptimo sello. Lembram? Lo cual hemos entendido como Agora, una pregunta aqui está. en mi mente Era o que toda tinha o mi vida. sétimo selo, o qual Também os outros selhos mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha desde vida. luego, pero ustedes Amém? no se Os imaginam outros selos lo significaram que ha muito para mim, significado certamente, este mas vocês não imaginam o que significou este sétimo. E agora, el séptimo sello o sétimo selo lo tiene un ángel. tem um anjo Dice, e diz: era el que tenía. era el o que séptimo sello. tinha o sétimo selo. No puede ser desligado este ángel, Não pode ser desligado este anjo do sétimo como selo. no puede ser desligado Como el ángel não de pode Jehová ser desligado o anjo do de Senhor la primera venida de Cristo, da primeira vinda de porque Cristo? la primera venida Porque de a primeira Cristo vinda de Cristo foi fue el ángel de Jehová, el ángel o anjo del do pacto, Senhor, o anjo do pacto, hecho carne feito carne en el velo de carne, no véu de llamado carne, Jesús. chamado Jesus. Jesucristo es el Jesus Cristo ángel del pacto, é o anjo do pacto, el ángel de Jehová, o anjo do Senhor, en quien estaba Dios em quem estava eternamente, Deus y a eternamente través del cual Dios e se através da manifestaba, qual Deus se pero usaba manifestava, velo de carne, mas pero luego usava se véus de creó carne, un velo mas de depois carne criou en para el si um vientre véu de de carne Maria. no ventre de Maria. Y en ese velo de E carne, nesse véu de que nasceu em Belém de carne Judéia, que nasceu em Belém de habitou Judeia, Deus Deus em toda a sua habitou plenitude, em Deus toda a sua com seu plenitude. corpo Deus angelical, com o seu corpo Deus angelical, com seu ángel, Deus ángel com o de seu Jehová. anjo, Portanto, o anjo do Senhor. Portanto, no podemos desligar não podemos desligar la primera venida de Cristo a primeira del vinda de ángel Cristo de Jehová. do anjo do Y el Senhor. que lo desligue E o que o desligue no sabe não sabe quién es Jesucristo. quem é Jesus Nuestro Cristo, Salvador. o nosso Salvador. Vejam, En Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante, verso 1 dice, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino. em Malaquias, capítulo 3, versículo 1 diz: Para preparar el camino del Señor antes de venir el Señor. Vede, eu os envio o meu mensageiro que preparar o caminho diante de mim. Cumplir. Todos sabemos que esse foi João Batista, enviado para preparar o caminho do Senhor antes de vir o Senhor, ou antes de cumprir a sua vinda e seu ministério. E de repente virá o seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem viria? O Senhor, o anjo do pacto. Veio? Portanto, João preparou o caminho para o Senhor, para o anjo do pacto, a qual viria em carne humana naqueles dias, e o qual disse João: é maior que eu. Ele lhes batizará com o Espírito Santo e fogo. Portanto, os discípulos de João estavam chamados depois a seguirem aquele da qual João deu testemunho, que viria depois dele e que os batizaria com o Espírito Santo e fogo. O ministério e responsabilidade de um precursor é anunciar ao povo que depois dele vem um maior que ele, e que recebam a esse que viria depois dele, porque nesse que virá depois dele vem uma bênção muito grande. Aquele que veio depois de João trouxe a bênção do sacrifício pelo pecado na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para nos limpar de todo o pecado. E trouxe a bênção do batismo do Espírito Santo. Vejam todas as bênçãos que estavam
e no que viria depois do precursor, e produziu o novo nascimento, e produz ainda o novo nascimento em todos que o recebem como seu Salvador. Produz a transformação interior em todos aqueles que o recebem como seu Salvador. E Cristo, em sua segunda vinda, o qual o precursor da segunda vinda preparou o caminho, é quem nos transformará e produzirá essa transformação física e nos dará o corpo novo e eterno. Portanto, não basta crer e seguir o precursor, mas que se requer que depois os que creram na mensagem do precursor procurem aquele que o precursor disse que virá depois dele. Para quê? Para seguir a mensagem de quem virá depois dele. Porque de outra forma não poderão receber as bênçãos que traz o precursado. Quem vem depois do precursor. E os que seguiram a Jesus, que eram discípulos de João, fizeram muito bem. Os que ficaram com João não receberam o Espírito Santo até que recebessem Jesus. Paulo se encontrou com um grupo de 12 crentes em João, e que ainda não tinham recebido o batismo do Espírito Santo e nem sabiam que havia o Espírito Santo. Por quê? Porque ficaram com o precursor e não viram e não creram no que veio depois de João Batista, que foi Jesus. Mas Paulo disse que João tinha batizado com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo, às pessoas, que crescem no que viria depois dele. E Paulo disse, isto é, em Jesus. Por quê? Porque Paulo identificou quem viria depois de João e identificou-o como Jesus. Ou seja, disse-lhes, o homem, o varão da qual João disse que viria depois dele, a qual João lhe preparou o caminho, é Jesus. E vejam, eles não sabiam que era Jesus e nem estavam seguindo a Jesus. E já como quantos anos tinham transcorrido? 14 anos, como pouco. Uns quantos? O irmão Miguel fala, de 14 a 20 anos aí mal contados. Depois averiguemos quando tivermos o novo corpo e nos encontremos com ele. E o que poderíamos lhe dizer? Vocês sim estavam bem cegos. Não mais que foi que João mandou perguntar que a Jesus que se ele era ou não era quem viria depois dele. E João não lhe respondeu, não lhe disse que sim. Portanto, ficamos assim. E Paulo diz, pois esse Jesus, esse é o que viria depois dele. E quando escutaram isso, foram batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Jesus estava em seu ministério, não puderam crer em Jesus. E eram discípulos de João, mas houve outros que sim creram, como André e João, e se tornaram apóstolos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Apóstolo do precursado. É bom ser apóstolo do precursor, mas é melhor ser apóstolo do precursado. João não disse a nenhum deles, vocês vão se sentar comigo no reino de Deus e vão se sentar em 12 tronos. Mas Jesus disse isso aos seus discípulos, que sim, que eles iam se sentar como Jesus em seu reino em 12 tronos.
A grande bênção está no precursado, no que vem depois do precursor. A bênção da transformação interior, onde a pessoa obtém um novo nascimento e obtém assim a sua adoção espiritual. Estava em quem? No precursado, em Jesus. Este é quem batiza com o Espírito Santo e fogo. E disse João, eles não sabiam que havia o Espírito Santo. E João tinha pregado de que Jesus era quem batizara com o Espírito Santo e fogo. Portanto, toda pessoa que queira receber o Espírito Santo tinha que seguir a Jesus. Queria somente ser batizado em água? Queria somente ser batizado em água? Pois seguindo a João era suficiente. Mas queria receber o Espírito Santo e obter o novo nascimento? Pois tinham que seguir Jesus. Agora, querem somente ser batizados em água? Pois basta seguir o precursor. Mas querem ser transformados e receber essa transformação e obter o novo corpo? Pois quem trará essa transformação? Vamos ver quem é. Isso está em Filipenses, capítulo 3. Versículo 20 ao 21, que diz: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quem é o que produzirá essa transformação física? Nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual o reverendo William Branham lhe preparou o caminho. Agora, na primeira vinda de Cristo, não souberam, mesmo que tivessem as profecias, não sabiam como viria o Messias, mesmo que sabiam que tinha que nascer em Belém da Judéia, mas não sabiam quem era a Virgem através da qual viria. Mas vejam, foi a Virgem Maria. E o Messias era Jesus, um jovem carpinteiro de Nazaré, o qual não tinha estudado, não tinha um diploma de rabino, nem nada disso, mas esse era o Messias. É que seu ensinamento não recebeu de um seminário, mas sim de Deus, do Pai que estava nele. Portanto, era a revelação do céu para o povo de Deus. E agora, para o último dia, a vinda de Cristo é o mistério maior de todos os mistérios da Bíblia. É o mistério do qual Cristo disse que nem os anjos sabiam, não conheciam. E o próprio, ou mesmo Cristo disse, nem o Filho também não sabe quando será. Isso antes de ser glorificado, mas já glorificado ele sabe todas as coisas. E agora, esse é o mistério contido no sétimo selo. E agora a promessa é que Deus vai revelar à sua igreja esse mistério. Vai revelar abertamente à sua igreja quando chegar o tempo preciso, que será quando Cristo tiver completado a sua igreja e tenha tomado o título de propriedade das mãos de Deus, da mão direita do Pai. Isso ainda está no futuro, porque ainda está fazendo intercessão. Na mensagem do reverendo William Branham, você encontrará detalhes, como no livro dos selos, detalhes quanto à vinda do Senhor. E aí você poderá compreender muitas coisas que por agora não quero mencionar, para que não fique tão aberto este mistério antes do tempo.
que recibirá la iglesia Mas toda a revelação que a igreja receberá sobre este mistério e todo o mistério do reino dos céus tem que ser por meio do Espírito Santo através de um véu de carne. A revelação de Cristo para cada era, a igreja recebeu através do mensageiro de cada era, onde esteve o Espírito Santo manifestado. Portanto, nenhum mensageiro trouxe nenhuma revelação, mas quem a trouxe foi Cristo em Espírito Santo e a deu ao mensageiro. E o mensageiro a deu à frente, a deu em frente ungido com o Espírito Santo. Portanto, era o Espírito Santo falando através de um homem. Agora, na página 301 e 302, a qual lhes devia, tinha que ler e diz, notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, Ele mandou uma águia, ou seja, um profeta. Esse foi Noé. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. Esse foi quem? Moisés. Não crê você que quando João estava na ilha de Pátimos, esta mensagem era tão perfeita que até não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? O creem? Vamos prová-lo. Vejamos, Apocalipse capítulo 22, do versículo 9, para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro de Apocalipse. Vejamos o que João viu. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois que as ouvi e vi, prostrei-me para adorar aos pés do anjo que me mostrava estas coisas. E ele, o anjo, disse-me, olhe, não faças, nenhum verdadeiro profeta receberia adoração, ou mensageiro algum, porque eu sou conservo contigo e com seus irmãos os profetas, e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, versículo 8 ao 9. E passamos até a página 302, que é a continuação da leitura, e diz, e agora, o livro era tão importante, e é a palavra de Deus, cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. Toda pessoa que está esperando a revelação do sétimo selo, e está esperando a revelação, escuta a voz dos sete trovões, a revelação dos sete trovões, que revelam o mistério do sétimo selo, pois tem que estar esperando um profeta, e tem que estar prometido esse profeta para vir em cena, e isso está prometido aí, e isso é nada menos que o anjo do Senhor Jesus Cristo vindo à igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual é um profeta dispensacional, e o qual estará em carne humana no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse é o instrumento através da qual a igreja do Senhor Jesus Cristo receberá toda a revelação do sétimo selo e, consequentemente, receberá a fé, a revelação, para ser transformado, cada crente em Cristo, membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí, nesse anjo, há um mistério muito grande, porque assim como Deus, no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento diz, Ede, eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia,
porque o meu nome está nele. Agora, Cristo no Novo Testamento, isso está em Êxodo, capítulo 23, do versículo 20 ao 23. E agora Cristo em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E Cristo tem um nome novo. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17 e capítulo 3, versículo 12. E ele diz que escreverá sobre o vencedor. E se o nome de Deus no Antigo Testamento estava no anjo do Senhor, onde tem que estar o nome de Deus, da cidade do nosso Deus, e o nome novo do Senhor Jesus Cristo? Onde Jesus Cristo tem que escrever? Em seu anjo. Não pode escrever em outro lugar. Em seu anjo. E depois, consequentemente, estará na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o anjo do Senhor Jesus Cristo é um membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, disse a João: eu sou conservo teu e com teus irmãos, com os profetas e com os que guardam. Vamos ver. Está em 2 lugares a palavra do anjo. E me disse, mas ele me disse: olha, não faças. Apocalipse 22, verso 9. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Este anjo é conservo de João, dos profetas e também dos que guardam as palavras deste livro. E no capítulo 19, versículo 10 diz: e eu me lancei aos pés para o adorar, mas ele me disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, os que têm o testemunho de Jesus. Adoras a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Agora podemos ver que este anjo ensinou a João que a adoração é a Deus. Agora podemos ver que este anjo se manterá fiel a Jesus Cristo e dará à igreja de Jesus Cristo toda a revelação divina que Cristo dê para a sua igreja. Através desse anjo, Cristo estará revelando à sua igreja todos os mistérios que não foram revelados em outro tempo. E esse é o anjo que receberá da parte de Cristo, o anjo forte, receberá o título de propriedade. Esse é o anjo que, juntamente com os crentes que estarão recebendo a mensagem de Cristo para este tempo, serão adotados, transformados. Esse é um anjo mensageiro, dispensacional, com uma mensagem dispensacional. A mensagem da chuva tardia do Evangelho do Reino, que gira ao redor do 7º selo, ao redor da segunda vinda de Cristo. Portanto, o mistério que causou silêncio no céu, muito em breve,
vai ser aberto publicamente à igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo complete sua Quando Cristo completar sua igreja e se levantar do trono do Pai, e tome o título de propriedade e o abra no céu. E já daí em diante, e Cristo lhe dará o título de propriedade, como em Apocalipse capítulo 10, o comerá. Porque para ser adotado fisicamente, se requer ter o título de propriedade, ao qual perdeu Adão e Eva. E então esse mensageiro abrirá plenamente o sétimo selo a todos os escolhidos de Deus. E se cumprirá plenamente sob seu ministério para este tempo a visão da carpa, que está em espera desse ministério de Cristo, que será o ángel do Senhor Jesucristo. Através de um homem, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que, até que chegue esse momento em que Cristo tome o título de propriedade, temos que estar levando a mensagem do Evangelho da graça e o Evangelho do Reino ao mesmo tempo, que são a chuva tardia e a chuva temporal, para que assim Cristo chame e junte seus últimos escolhidos em seu corpo místico de crentes. E depois chame e junte os 144 mil hebreus. O reverendo William Branham disse ou falou que nessa brecha entre o sexto selo e o sétimo selo surgem todas essas coisas. E entre o capítulo, antes do capítulo 8, na qual, no capítulo 7, surge tudo isso. Vê? Há um mistério aí. E como Deus não quer que seu programa seja interrompido ou se interrompa, então, o que o irmão Branham disse, mas se recebo a revelação e fico calado, o inimigo não entende nada. E então, o que se pode fazer? Pode-se realizar a obra de Deus para o nosso tempo, para que então se complete a obra de Cristo, se complete a sua igreja, e depois Cristo saia do trono do Pai, e tome o título de propriedade, e faça a sua obra de reclamação. Ressuscite os mortos crente nele, em sua obra de reclamação, e nós, e nos transforma, ou nos transforme os que vivemos. Dijo el reverendo William Branham, recibirá la revelación de ese misterio. Él lo que recibió lo mantuvo callado al máximo, y para este tiempo assim disse que alguém, disse o reverendo William Branham, receberá a revelação desse mistério. Ele, o que recebeu, manteve calado ao máximo. E para este tempo, o que for necessário manter calado, manteremos calado, para que não se interrompa o programa de Deus. Por isso é que Deus nos deu para este tempo imprensas, nos deu câmaras para gravar vídeos, para gravar as conferências, para que ninguém esteja acrescentando ou tirando, ou falando abertamente o mistério do sétimo selo, e dizendo que tem a revelação desse mistério, e falando coisas que interrompam o programa de Deus. Por isso,
ven que alguna Vocês, persona quando veem que alguma pessoa em uma atividade, algum ministro, o el que dirige los ou quem devocionales, dirige os devocionais, en vez de presentar e ao invés de apresentar el mensaje a mensagem que ya está listo, está que já está grabado, preparada, se está pone a dar gravada, explicaciones, fica dando explicações. muchas personas Muitas pessoas se pueden levantar y se pueden marchar. podem se Personas levantar e podem ir, que el Espíritu Santo las trajo Pessoas para escuchar novas la palabra, que o Espírito Santo os trouxe para escutar a palavra, e fica o ministro ou que dirige o devocional falando coisas que não deve estar falando. hay cosas Há coisas que para yo hablarlas, que, para eu falá-las, algumas vezes, hablando pasa media hora, una hora, falando, passa meia hora, uma viene la hora, persona y se para y la para habla depois abiertamente. falá-las. E vem uma pessoa Eso e interrumpe para la obra de Dios y coloca a la persona e como as un fala ministro abertamente. responsable, que no Isso interrompe hace a obra de las Deus e cosas coloca a como debe pessoa hacer. como um E se ministro hace isso, irresponsável, ¿Cómo sería si que não Dios le faz diera as el coisas poder como para se deve fazer. mataría un montón de E gente? se faz isso, como seria se Deus Porque não desse o tiene poder dominio para propio fazê-lo? y no sabe Mataria um que montão hay de coisas pessoas, porque que não não tem domínio próprio. pueden ser E habladas não sabe que há hasta que el coisas que não podem ser faladas até que chegue o tempo. E o Espírito Santo será quem as falará pelo instrumento assinalado para esse propósito. Así es que Assim que no queremos interrumpir el não programa. queremos interromper o programa de Deus. Queremos que Cristo Queremos que Cristo continue fazendo a sua obra e continue chamando e juntando os seus escolhidos nele, tiempo. neste tempo final. Por tanto, Portanto, nadie podrá hacer ninguém poderá fazer una labor um mejor, trabalho ou una uma predicación mejor, o pregação traer una revelación mejor melhor que el Espíritu ou Santo trazer uma revelação melhor que o Espírito, para nuestro tiempo. que aqui o Espírito Santo traz para o nosso tempo. Esa es la que llama y junta a los escogidos, Essa é a que chame junto os escolhidos do nosso tempo. no lo que alguna otra Não que persona alguma outra pessoa pueda decir. possa dizer. Es lo que el Espíritu Santo ha estado diciendo y lo que continuará. É o que o Espírito Santo esteve Porque el dizendo mensaje de Dios para cada edad, e o que continuará dizendo. juntó los escogidos Foi a mensagem de Deus para cada era que chamou e juntou para nuestro tiempo también. Nuestro tema ha sido os en escolhidos esta de cada era. noche, E assim é para o el nosso misterio tempo que também. causó Nosso silencio tema foi en el nesta cielo. noite o mistério que Ese es causou el o silêncio no misterio del céu. séptimo sello, el Esse é o misterio mistério que do los sétimo selo, o mistério que hablaron, pero os Juan- trovões a falaram, Juan le fue prohibido. mas a João lhe foi proibido escrever. El reverendo William O reverendo dice que William Branham también, diz ¿quién que más escuchó los também truenos? quem mais escutou os trovões? Él dice que otro profeta Ele escuchó diz los que truenos en una outro ocasión. profeta escutou os trovões em uma ocasião no Velho Testamento, E diz que ou foi no Antigo Testamento, e diz, quem foi, Miguel? El profeta Daniel O profeta Daniel. dice que escuchó también los Diz que truenos escutou também os trovões, que le fue prohibido e escribir. que Sella foi las palabras. proibido escrever. Sela estas palavras. Estas palabras están selladas y Sela cerradas estas palavras. hasta el Essas tiempo. palavras estão seladas e fechadas até o tempo do fim. Estaba escuchando al ángel que estaba sobre. Estava escutando o anjo que estava sobre as águas. Apocalipse Ahora vean el profeta capítulo Daniel 12, Daniel capítulo 12. tuvo una bendición Agora muy grande, vejam, aún o estando profeta entre los gentiles. Daniel teve uma bênção muito grande, ainda estando entre os Al gentios. ángel Gabriel, Viu o arcanjo Gabriel y también escuchó e também escutou e viu o anjo que estava sobre as y vio águas. a dos E varones viu más, dois uno varões a un lado mais, y el otro al otro lado. O a sea, um que lado e estaban o outro ao outro lado. tres varones allí. Ou seja, que ali estavam três varões, ali. Eso es Cristo con Assim que sus isso é Cristo com os seus anjos, Miguel y Gabriel. Cristo com Miguel e Gabriel. Gracias a Dios que Graças a Deus, uno de ellos que um deles le gritó al que estaba gritou frente a ao Juan, que estava y frente, ao eso fue João, en el capítulo frente a João, 7, del 7 al 9, Daniel, y dijo: Gabriel,
Isso foi no capítulo o quê? Y por eso se 7, sabe que era Gabriel el que, do 7 ao 9, e el disse: que le había Gabriel dado la revelación ensina a esta visão. a quién, a Daniel. E por isso se sabe que era Gabriel quem tinha dado a revelação a quem? A Daniel. Y dice que O irmão Branham enrola algumas vezes e diz que, Gabriel, como é que diz? cuando escuchó Que los Gabriel, truenos, quando escutou os trovões, Daniel, ou cuando escuchó los Daniel, truenos, fue quando prohibido. escutou os trovões, foi proibido escrever. Es que la revelación É que a revelação de Daniel, de y la Daniel e a revelación revelação de Juan, de João, vejam, contiene los mismos contém os mesmos elementos. aparece Cristo, Aparece aparece Cristo, el anciano de días, aparece o ancião de aparece dias, también hasta el aparece anticristo, também o anticristo, também aparece aí. la bestia, todo eso aparece ahí. Aparece a besta, También tudo isso aparece aí. los escogidos de Dios, E aparecem também os escolhidos de Deus, del Altísimo, os santos do Altíssimo, se les dará para quem lhes el dará reino y el poder. o reino e o poder. Veio? Bueno, Bom, vamos a dejar eso quietecito vamos ahí, deixar ya isso no aí nos vamos a meter quietinhos. más en ese campo, no vaya a aí, ser que hablemos já não vamos colocar mais nesse campo. que no convenga hablarlo y entonces descubramos algún Não vá misterio que no debe ser. ser que falemos algo que não convenha falar e então descobramos algum mistério que não se deve ser descoberto Lo que ainda. hermano Branham habla Mas há um ministério aí, porque o irmão Branham fala sobre a revelação que recebeu João e a revelação que recebeu Daniel. importante lo que él dijo E vejam, que sucedió. é importante o que ele disse que Las aconteceu. visiones que tuvo el profeta Vejam Ezequiel, também Ezequiel, as visões que teve o profeta Ezequiel. encuentra Vejam en também, el Apocalipsis, você encontra em Apocalipse do mesmo. vio al varón Viu o varão vestido con un tintero en vestido com um tinteiro na cintura. Esse é o Espírito Santo, é Cristo? Así es que Assim é que vamos hasta aquí vamos até aqui. el misterio, O mistério que que causou silêncio en el cielo. no céu. Ha sido para mí una bendición grande Foi para mim uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião, lhes dando testemunho de o mistério que causou o silêncio no céu.